Pessoal, tudo bem? Professor Teodomiro aqui falando com vocês. Como é que vocês estão? Tá? Se vocês estão gostando aqui dessa nossa sequência de vídeos aqui da banca CPCom, tá? Já dá o like, se inscreve no nosso canal ainda se não for inscrito. Antes de ver a resolução, pausa e tenta fazer a questão, tudo bem? Então, vamos lá. Questão na tela. Vamos aqui para mais um exercício, bem? Então vamos lá. Questão de número 24. Diz a seguinte coisa, tá? É uma questão muito rica, tá? Ela vai revisar muita coisa aqui pra gente, bem? Então ela diz, ó, a circunferência que na figura abaixo, né, a circunferência que contém os vértices do quadrado ABCD, sendo o diâmetro AC, tá? Lembra, diâmetro é a maior corda de uma circunferência, tá? Eu já explico por quê. Corresponde a 6 centímetros. É correto afirmar que a razão entre a área do círculo e a do quadrado é quanto? Bom, deixa eu grandão. O que é a razão? Eu costumo dizer que a razão é uma senhora. Você precisa respeitar uma senhora. Então a razão ela também precisa ser respeitada. Respeitada o que, Theo? A ordem em que é falado os termos, em que é enunciado os termos. O antecedente e o consequente de uma razão. Tudo bem? Então vamos lá. Quem é o antecedente no caso aqui seria o círculo, tá? A área do círculo e depois a área do quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o diâmetro? O diâmetro ele é a maior corda, ele é 2 vezes a medida do raio de uma circunferência. E por que isso é importante, pessoal? Porque, ó, se ele te diz que AC, tá, que é o diâmetro aqui, né? Ele mede 6 centímetros, fica implícito que, ó, se você pegar o centro da circunferência, eu vou dizer aqui que o centro é esse ponto O aqui. De O até C, ou seja, OC é o raio, né? OC, que é o raio da circunferência, ele vai ser de 3 centímetros. Por quê, Theo? Porque o diâmetro é sempre 2 vezes a medida do raio da circunferência. E o que é o raio? É a distância do centro até uma das extremidades da circunferência. Tudo bem? Então vamos lá. E aí você precisa saber de 2 fórmulas de circunferência, tá? Que a primeira é a fórmula do comprimento da circunferência. Como é que eu calculo o comprimento da circunferência? E o que é o comprimento, né? Seria essa medida aqui da bordazinha da circunferência, né? Então, é muito comum questão que pergunta quantos metros de arame eu precisaria para colocar em um cercado circular, né? Então, isso aí seria o comprimento. O comprimento é só você imaginar uma praça circular e 2 crianças correndo em torno dela. Ou seja, é 2 πr, ok? Isso é a área, né, é o comprimento da circunferência. E a área da circunferência, ela é a mãe que coloca as crianças para dentro de casa. Não vai ter mais 2 crianças correndo. Agora as crianças estarão em casa. Então é πr ao quadrado, tá? Ou seja, o 2 nele agora vai para o expoente do raio, tá? E é o que a gente vai precisar, né? Eu vou precisar calcular a área da circunferência. E quem é a área da circunferência, né? Vai ser π. Theo, mas π é 3, π é 3,1, π é 3,14, π é π. Se a questão não mandou você substituir π igual a alguma coisa, você deixa π igual a π, tá? Como é nesse caso. Então, π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? O raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Você sabe que 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, tá? É um erro muito comum querer multiplicar a base pelo expoente. Mas não, você vai multiplicar a base vezes ela mesma pela quantidade de vezes do expoente. Ou seja, 3 vezes 3, que dá aqui 9π centímetros quadrados, tá? Isso aqui é a área da circunferência. E agora eu vou atrás da área do quadrado. E aí, como é que eu vou fazer para determinar a área desse quadrado aqui? Bom, eu vou desenhar esse quadrado aqui embaixo para ficar de uma forma mais interessante aqui para nós, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui para a gente relembrar aqui essa relação métrica, que ela é muito interessante e ela cai muito nas provas da CPCom, tá? Essas questões de diagonal do quadrado e tudo mais, tudo bem? Então, se vocês perceberem, isso aqui nada mais é do que a diagonal do quadrado, ó, tá?
ou seja, é o quadrado, é a diagonal do quadrado inscrito, né, aí a circunferência, né? Então ele já está dizendo que essa diagonal ela mede 6 centímetros. Ô, Theo, mas tem uma fórmula, não tem na diagonal do quadrado? Tem. A fórmula é essa aqui, ó, que é a diagonal, ela é L vezes a raiz quadrada de 2, tá? Mas se você não lembrasse disso, não teria problema, tá? Porque você ia lembrar a seguinte coisa: um quadrado, todos os ângulos de um quadrado são ângulos retos, né? Ângulos internos, são retos. Então, aqui é um ângulo de 90 graus, né? E no quadrado, todos os lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, ó, aqui é L e aqui também é L. O que é que a gente está procurando? A gente quer a área do quadrado. E como é que eu calculo a área do quadrado? Você faz lado vezes lado, ou seja, é lado ao quadrado. Tudo bem? Então eu quero saber a medida do lado, ou lado ao quadrado, tá? Que aí já me facilita demais. E aí você vai lembrar o teorema de Pitágoras, que ele diz o quê? O quadrado, né? Porque, ó, se o ângulo aqui é de 90, o lado oposto é a hipotenusa, né? Ou seja, esses 6 centímetros é a hipotenusa desse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E L, tá? L é justamente os catetos desse triângulo. Então você vai lembrar que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, L ao quadrado mais L ao quadrado. E aí você vai lembrar que 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado, tá? Chama L ao quadrado de troço. Um troço mais outro troço. 2 troços, ok? Então, 36 eu posso muito bem pegar esse 2 e passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar, ó, 36 dividido por 2 é L ao quadrado. Tá vendo que L ao quadrado é a área da minha circunferência? Eu já vou matar aqui, ó. Que é a área? É 36 dividido por 2, que dá 18. Não é? 32 dividido por 2, que dá 18. Que é justamente a área da circunferência, tá? Ou seja, tá aqui, ó, a área do quadrado, perdão, tá? Que é quem? É 18 centímetros quadrados. E a questão, ela não quer isso, ela quer a razão entre a área da circunferência, ó. Portanto, ele quer, ó, a área da circunferência está para a área do quadrado. A área da circunferência é o quê? 9π centímetros quadrados. Está para a área do quadrado, que é quem? 18 centímetros quadrados. E aí você pode simplificar, porque não está aqui nas respostas, tá? Então você vai encontrar que um valor equivalente, tá, a essa razão, se você dividir tanto o antecedente por 9, quanto o consequente também por 9, tá? Antecedente e consequente são os termos da razão, tá? Você vai chegar a 1π, tá? Que 9 dividido por 9 é 1. E 18 dividido por 9 é 2, ou seja, π sobre 2 centímetros quadrados, tá? Ou seja, letra E é a nossa resposta. Diga aí, que questão linda! Envolve o que tantas? São as relações métricas entre a circunferência e um quadrado inscrito à circunferência, tá? Então é uma coisa muito interessante, tá? Então também cai questões que envolvem o quadrado, né? Que ele está, a circunferência ela está inscrita ao quadrado, ou seja, é um quadrado circunscrito, tá? Depois eu posso trazer uma questão com isso, tá? Se você quiser, comenta aqui embaixo, tá? Traz uma questão disso, tem outra relação métrica muito interessante entre a circunferência e o quadrado circunscrito a ela, tudo bem? Então, valeu e até a próxima, tá? Me diz aí como foi, se você acertou ou não essa questão, beleza? Falou!